Um parque de diversões está sendo construído em uma determinada cidade. Uma das atrações deste parque será uma montanha-russa destinada a um público mais infantil, que não terá quedas consideradas tão radicais. Um engenheiro foi contratado para trabalhar na construção dessa atração e recebeu estas indicações de como deveria construir a montanha-russa. Para tal, esboçou curvas e retas em separado, utilizando um programa computacional que o auxiliaria nos desenhos e nos cálculos. Em determinado trajeto desta montanha-russa, o programa esboçou a seguinte figura, que apresentava ondulações que serão percorridas pelos carrinhos da atração. O engenheiro utilizou seus conhecimentos matemáticos para determinar a expressão que pudesse representar a função denotada na figura pelo programa computacional. A expressão encontrada por ele foi... Então, pessoal, se você para analisar, essa curva aqui lembra uma onda. Então, se lembra uma onda, certamente é a função seno, ok? Então, a função seno mais completa que nós temos são essa. Primeira coisa, se o sentido da onda começou subindo e depois descendo, que é natural da função seno, então é porque esse coeficiente B aqui ele é positivo. Se o sentido invertesse, ou seja, se começasse descendo para depois subir, então é porque esse B seria negativo, ok? A função seno original, ela tem topo em mais 1 e mínima em menos 1. Então essa variação total aqui é de 2. Se você observar, essa variação aqui do seno está indo de 0 até 2. Então essa variação total também foi de 2. Moral da história, a amplitude se manteve. Se a amplitude se manteve, é porque esse B, para que mantenha a amplitude, vai ter que ser igual a 1. Ok? Já o C está associado ao período. O período de uma função seno ou cosseno sempre vai ser 2π dividido por esse cara aqui, ó. Mas se você observar, essa função ela se repete a cada 2π radianos. Então esse período é 2π. Se eu fizer meios pelos extremos, 2π multiplicando passou dividindo C é 1. Esse coeficiente C é 1. Ok? Então até agora a função é da forma A mais um seno de um x mais d. O fato do gráfico começar no eixo y significa que esse gráfico não foi deslocado nem para a direita nem para a esquerda. Quem mexe no deslocamento horizontal é o valor de d. Então significa que esse valor de d é 0. Então, se o valor máximo do seno é 1, quando eu multiplico por 1 continua sendo 1. Mas aqui foi 2. Então, para que tenha sido 2, ele foi acrescentado de uma unidade. Esse é mais 1. Kiji, por que você está olhando para o máximo? Porque eu quero. Se você quiser olhar para o mínimo, também poderia. Por exemplo, qual é o valor mínimo do seno? Menos 1. Vezes 1 daria menos 1. O valor mínimo do seno seria menos 1. Mas o valor mínimo foi 0. Se era menos 1 e foi para 0, é porque ele aumentou em 1 unidade. Então, esse A vai ser 1. Então, a função aqui vai ser 1 mais um seno de x. Então, dentre as opções possíveis, a única que nós temos é a letra B de Brasil.